Imagine a responsabilidade de um homem escolhido para ser o último profeta de Deus entre o seu povo. O significado deste homem era tão grandioso que a Bíblia menciona que, entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. A identidade deste homem e a razão pela qual ele é considerado o último profeta, mesmo tendo sido citados outros profetizando na Bíblia depois dele, atingiram o auge da curiosidade de muitos. Se você ainda não conhece o último profeta da Bíblia, na tradição profética de Israel, foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João estava focado no arrependimento e na preparação para a vinda do Messias. João não buscou glória para si mesmo, mas apontou para a grandiosidade daquele que viria depois dele. João Batista, o último profeta, tinha bastante uma vida única. Ele nasceu um pouco antes de Jesus e era filho de Zacarias, sacerdote, e Isabel, parente de Maria. Zacarias e Isabel já eram idosos quando um anjo anunciou o nascimento de João Batista. Portanto, o nascimento do último profeta foi cercado por acontecimentos milagrosos. João cresceu e se acostumou a viver no deserto, um ambiente que moldou seu caráter e o preparou para seu ministério profético. Ele se vestiu com peles de camelo e se alimentou de mel silvestre e gafanhotos. João tinha uma personalidade forte e uma mensagem urgente para seu povo, e este comportamento também se assemelhava a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ganhou o título de Batista precisamente porque batizou indivíduos arrependidos como um símbolo de purificação dos pecados. Sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo nunca tenha pecado, João Batista também foi responsável por batizá-lo. Seu batismo foi um acontecimento que marcou essencialmente o início de seu ministério público. Foi também João Batista, como o último profeta, que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, a mensagem impopular de João causou-lhe problemas naquela época. Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia e da Pérea. Apesar de ser casado, Herodes Antipas se apaixonou por Herodias, que era esposa de seu meio-irmão e também de sua sobrinha. João Batista denunciou esta ilegalidade, relacionamento que irritou Antipas e Herodíades. Na tentativa de silenciar João, Herodíades Antipas o aprisionou, mas Herodíades procurou a morte do profeta. Herodíades não desistiu e elaborou um plano terrível durante uma festa de aniversário. A filha de Herodíades, identificada na história como Salomé, dançou para Herodes Antipas. O tetrarca da Galileia ficou impressionado com a jovem e prometeu conceder-lhe tudo o que desejasse. Herodíades aproveitou a oportunidade e instruiu a filha a pedir a Antipas a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim foi a história da vida do último grande profeta da Bíblia. Mas para falar de João Batista como o último profeta é importante considerar primeiro o contexto mais amplo do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus logo após a queda do homem. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de abordar a questão do pecado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esta primeira profecia é geralmente conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Depois, a revelação especial de Deus aos homens ocorreu progressivamente. Neste processo de auto-revelação, Deus escolheu e usou certos indivíduos como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. A primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, em Gênesis 27. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, foi também considerado um profeta, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Antes deles, Enoque, que viveu antes do grande dilúvio, de acordo com Judas, também profetizou em nome de Deus, embora ele nunca seja chamado de profeta na Bíblia. Mas parece que foi com o profeta Samuel que a conhecida escola profética de Israel começou, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Um dos profetas do período pós-exílico foi o profeta Malaquias. Após seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma palavra nova de Deus foi registrada até o tempo do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando esta tradição profética de Israel. A prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Foi Jesus quem disse que a lei e os profetas existiam até João e, desde então, o reino de Deus está sendo proclamado. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da nova aliança e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus, o que aliás se alinha com o que o autor da carta aos Hebreus escreveu no capítulo 1, versículo 1, explicando que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas. Mas agora chegou a hora de Deus falar aos homens através de seu Filho. Portanto, entendemos que Jesus Cristo é a revelação final de Deus para nós e torna perfeito. Faz sentido saber que o último profeta foi precisamente aquele que abriu o caminho para a manifestação pública de Cristo há cerca de 2000 anos. Muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista poderia ter sido o último profeta se a Bíblia registra outros indivíduos profetizando depois dele. De fato, durante a época da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico menciona indivíduos que profetizaram entre os cristãos. O livro de Atos, por exemplo, registra que houve profetas na igreja de Antioquia e até menciona um profeta chamado Ágabo, além de dizer que as filhas do evangelista Filipe também profetizaram. Mas estes profetas do Novo Testamento eram de um tipo muito diferente daqueles que pertenciam à tradição profética de Israel e que estiveram envolvidos em eventos cruciais da história da redenção, que culminaram na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo claro desta distinção é que nenhum desses profetas trouxe novas revelações divinas que se tornaram doutrina para a igreja, nem produziram qualquer escritura de Deus. Parece que esses profetas tiveram apenas um papel temporário e local nas comunidades cristãs. De fato, no Novo Testamento, são os apóstolos que correspondem aos profetas do Antigo Testamento. Assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da Igreja, pela ação do Espírito Santo, completaram o cânon de Escritura, onde temos até hoje registrado de maneira inerrante, infalível e autorizada todas as profecias de Deus para o seu povo. Portanto, embora João Batista tenha sido o último profeta que encerrou a antiga dispensação, podemos dizer que agora qualquer um que proclama a vontade de Deus através da interpretação, da exposição e da aplicação fiel da verdade divina já revelada nas Escrituras é certamente alguém que profetiza. É importante entender que o fim da tradição profética do Antigo Testamento com João Batista não significa que Deus não se comunica mais com seu povo. Hoje, temos a palavra completa de Deus na Bíblia, e através dela Deus nos fala, nos orientando, nos instruindo e encorajando na jornada da fé. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais, que Deus abençoe.